Graça e paz de Jesus Cristo. Vamos hoje meditar em Mateus, no capítulo 3, e falar a respeito de arrependimento e da importância de sermos cheios do Espírito Santo. Então, aqui em Mateus, no capítulo 3, nós lemos que, e naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 3: Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 11. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. 14. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse texto que nós acabamos de ler fala sobre o momento em que Jesus foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Algumas lições que podemos tirar para nossa meditação nessa palavra é que João Batista, ele foi um profeta de Deus. Lá no livro de Isaías, no capítulo 40, está escrito no versículo 3 que antes que Jesus aparecesse, haveria uma voz que pregaria no deserto a respeito da chegada de Jesus. E João Batista, quando ele começa a pregar no deserto, ele diz para as pessoas, aqui no versículo 2, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele tinha muita consciência a respeito de quem ele era. Ele sabia que ele era um profeta que estava anunciando a chegada do reino dos céus.
e ele sabia que a missão dele era dizer para que as pessoas se arrependessem. O arrependimento tem a ver com tomar consciência dos pecados e tem a ver com abandonar os pecados. O arrependimento ele está relacionado à consciência e a deixar os pecados. Muitas pessoas cometem pecados e elas ficam com remorso. Elas ficam pensando: por que que eu fiz isso? Por que que eu sempre caio nisso? Mas elas não deixam a vida de pecados. E nesse texto, João Batista destacava a necessidade do arrependimento. Agora, um detalhe aqui nessa mensagem é que esse João, aqui no versículo 4, diz que ele tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Isso fala que João ele usava roupas diferentes e que ele se alimentava de uma maneira diferente. E isso, essa forma de se vestir diferente e essa forma de se alimentar diferente, fala a respeito de hábitos, fala a respeito de costumes, fala a respeito das atitudes, dos comportamentos que aqueles que seguem a Deus devem ter. Muitas pessoas querem se vestir da mesma forma como as pessoas do mundo. Elas querem também participar das coisas que são do mundo. E muitas igrejas têm colocado as coisas que são do mundo, como por exemplo, paredes pretas e luzes para chamar a atenção das pessoas para que venham aos cultos, quando na verdade, dentro da igreja, o que se deve buscar é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Então aqui, João, ele era profeta, ele sabia da sua missão como profeta e ele se portava de forma diferente. Vestindo uma roupa própria para estar ali no deserto, se alimentando com o que era essencial para que ele pudesse cumprir o seu ministério. Nos dias atuais, temos visto muitos pregadores que só pregam se receberem muito dinheiro. São pessoas que negociam o evangelho, que falam a respeito da palavra de Deus em troca de uma boa vida e que usam as marcas do mundo, se preocupam com carros, mansões, estão preocupados com as marcas nas suas roupas, com as grifes nos seus calçados, nas suas bolsas, com viagens que são caras e que são custeadas com as ofertas das pessoas que estão participando dos cultos. João, indo na contramão, ele caminhava pelo deserto completamente dedicado à sua missão. Ele ficava lá batizando as pessoas e aqui no versículo 7 nós vemos que muitos fariseus e saduceus foram até o batismo de João. Quem eram os fariseus e os saduceus? Eram pessoas que tinham conhecimento da Bíblia. Traduzindo para os dias atuais, os fariseus e os saduceus eram os mestres. Eles iam até o batismo de João e João dizia para eles: vocês são uma raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aqui no versículo 8 nós vemos: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Os fariseus e os saduceus eram pessoas que lideravam as sinagogas e eram pessoas muito
preocupadas com a sua reputação. Eles eram muito preocupados com a sua imagem. Quando nós vamos para o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus fala um pouco sobre eles. Jesus diz: quando vocês forem dar esmola, não façam como os fariseus, que fazem tocar a buzina para que todos vejam que eles estão esmolando. Porque em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas, quando você for dar esmola, que não saiba a sua mão direita o que faz a sua mão esquerda. Ainda no capítulo 6 de Mateus, Jesus fala: quando vocês jejuarem, não fiquem com o rosto triste, como fazem aqueles que querem parecer que são justos, porque eles já receberam a sua recompensa. Então os fariseus e os saduceus eram religiosos, pessoas que liam a Bíblia, eram líderes nas sinagogas, queriam ensinar o povo e estavam o tempo todo preocupados com a sua imagem, com a sua reputação. E isso fazia com que eles estivessem em falta com Deus, porque a motivação para os seus atos não estavam de acordo com a vontade de Deus. Veja o versículo 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os fariseus e os saduceus se vangloriavam, dizendo que eram descendentes de Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. Ele foi chamado o pai da fé, porque ele creu em Deus e Deus deu para ele a descendência do povo de Israel. Então dizer que eram descendentes de Abraão era uma razão de orgulho, era uma razão de dizer: da mesma forma que Abraão foi amigo de Deus, nós somos amigos de Deus. Mas João Batista disse para eles: não adianta vocês dizerem que vocês são filhos de Abraão, porque eu digo a vocês que das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que João quis dizer que das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, ele quis dizer que Deus pode tocar no coração de pessoas que têm o coração endurecido como pedra e trazer essas pessoas que têm o coração endurecido e que estão longe de Deus, para que passem a fazer parte do povo de Deus. João estava dizendo: não basta frequentar a igreja e pensar que vocês estão com Deus. É necessário, como diz o versículo 8 ali, produzir frutos dignos de arrependimento. Produzir atitudes que provam que estão ligados a Deus. E João prossegue, dizendo: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. João estava dizendo: é preciso se arrepender, é preciso parar de pensar que se está bem com Deus, de que podemos continuar a viver da mesma maneira dentro da igreja. Essa mensagem para esse dia é uma mensagem para chamar a atenção daqueles que estão há muitos anos dentro da igreja, mas que ainda não tiveram um encontro com o Espírito Santo de Deus. Pessoas que são religiosas. Se você participa sempre dos cultos, se você até mesmo lidera algum grupo, trabalha com o crescimento da igreja em alguma linha de frente, mas você não põe sua vida em oração e não se sujeita às vontades de Deus, então você está apenas sendo uma pessoa religiosa.
E é muito triste trazer uma pregação dessa nesse dia, mas como existem pessoas que são líderes de células, de grupos, mas que estão muito, muito longe da direção de Deus. Nós ouvimos histórias de pessoas que lideram células e que são jovens e que no momento de escolherem alguém para o casamento, escolhem uma pessoa de fora da igreja. Alguns meses atrás, nós ouvimos de uma jovem que liderava um grupo de jovens da igreja e que conheceu um jovem fora da igreja, totalmente descompromissado com Deus. E essa jovem foi orientada a respeito da necessidade da oração e de procurar alguém que tem o mesmo comprometimento com Deus, até que ela resolveu que eu deixo a igreja, eu deixo a liderança, porque eu preciso ir atrás do meu amor e da minha vida e não posso ficar mais aqui. Então nós vemos que todos que olhavam para a liderança dela podiam pensar, ela está firme com Deus. Mas ela, num primeiro momento em que uma paixão mundana do mundo atraiu seus olhos, ela largou Jesus por isso. E há muitas pessoas que estão largando a fé, seja pelo trabalho, seja pela carreira, seja por dinheiro, seja por alguma pessoa que está fora da igreja, sem buscarem a orientação do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É aquele que nos orienta e aquele que nos guia. E aqui nós vemos no versículo 11 que João fala isso. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João fala que as pessoas estavam sendo batizadas com água para representar que elas estavam deixando a sua vida no passado com os seus pecados, com as suas decisões equivocadas, com as suas decisões ocupadas com as suas próprias vontades e se arrependendo, entendendo o quanto precisavam reconhecer a Deus em primeiro lugar em suas vidas. E Jesus veio até João Batista para ser batizado, e logo que Jesus foi batizado, nós vemos aqui no versículo 16, que sendo Jesus batizado, ele saiu da água, ele foi batizado, Jesus foi batizado com as águas para dar o exemplo para nós. Por isso ele foi até João Batista, para deixar o exemplo de que como ser humano, que Jesus estava ali como ser humano, que é necessário passar pelo batismo nas águas, de passar pela purificação e pelo arrependimento. Depois ele saiu das águas, se abriram os céus e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele e uma voz dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Significa em quem eu tenho prazer. Deus tinha prazer em Jesus, porque Jesus fez toda a vontade do Pai, inclusive entregando a própria vida para ser morto numa cruz. Quando ele estava prestes a morrer, ele chegou a fazer uma oração a Deus, dizendo que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Qual a importância do arrependimento para o cristão? É que o arrependimento faz o cristão deixar todas as preocupações com os seus interesses e coloca o cristão totalmente sujeito e submisso à vontade de Deus.
E quando nós falamos aqui de vontade de Deus, eu não falo de vontade de um pastor, de vontade de um líder religioso. O próprio cristão, quando lê a palavra de Deus e quando ele ora, pedindo insistentemente para receber o Espírito Santo, passa ele mesmo, ela mesma, a ouvir a voz de Deus. Deus fala ao coração, trazendo respostas e convencendo o cristão dos seus erros, dos seus pecados. Mas para que ele fale com o cristão, é necessário que haja arrependimento e submissão à vontade de Deus. Uma vida de oração e intenso e profundo desejo de receber a direção de Deus para obedecê-la. Veja aqui o que o Espírito Santo faz na vida do cristão. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, nós vemos no versículo 8, que quando ele vier, Jesus aqui estava falando com os discípulos sobre o Espírito Santo. E Jesus disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele convence as pessoas do pecado. Ele convence as pessoas dos seus erros. É o Espírito Santo que revela para a pessoa o que é certo e o que é errado. Então, o Espírito Santo é fundamental na vida de todo cristão. Uma segunda coisa que o Espírito Santo faz, aqui no versículo 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse versículo 13 fala que o Espírito Santo, ele guia a pessoa na verdade. Ele mostra o caminho certo. Então o Espírito Santo, aqui no versículo 8, convence sobre o nosso pecado. Ele mostra onde estamos errando. E o versículo 13, ele nos guia em toda a verdade. Agora, indo para Gálatas, que é uma carta que Paulo escreveu para a igreja da Galácia, aqui em Gálatas, no capítulo 5, nós podemos ler aqui no versículo 16: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então Paulo estava dizendo, se vocês andarem com o Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, vocês não vão cumprir as vontades da carne. 17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Paulo estava dizendo, se vocês forem guiados pelo Espírito Santo, vocês vão vencer a lei da carne. Existe uma lei que o nosso corpo, a nossa carne, quer fazer as próprias vontades. E a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Mas se andamos no Espírito Santo, nós não ficamos sujeitos à lei da nossa carne. Nós vencemos pela força que vem do Espírito Santo. E aqui, no versículo 22, está escrito que o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, que é a paciência. Longanimidade é longo ânimo, significa ter um ânimo longo, significa ter paciência. Benignidade, que é a capacidade de fazer o bem, ter um coração inclinado para o bem. Bondade, fé, mansidão e temperança. E Paulo fala no versículo 23 que contra essas coisas não existe lei. Mas, 24, os que são de Cristo
crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E o 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, é o Espírito Santo que nos ajuda a produzir o amor. Aquela capacidade de perdoar aquela pessoa que faz mal, aquela capacidade de ter um sorriso e uma alegria, mesmo no meio de uma tribulação, aquela capacidade de ter vontade e desejo por alguém ou por alguma coisa que não está adequada à lei de Deus e dizer assim: eu renuncio a isso, porque a minha vida é do Senhor, é para o Senhor. Ela vem pelo Espírito Santo. Agora, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vemos que Jesus falou sobre a importância do Espírito Santo. Veja, Jesus estava falando com seus discípulos. E aqui no versículo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, Jesus disse: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aí no versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus disse para eles: vocês vão receber o poder, a virtude, a força do Espírito Santo. E vai vir sobre vocês. E aí vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, a cidade em que eles estavam, como em toda a Judéia. A Judéia era o estado onde ficava a cidade de Jerusalém, e Samaria. Samaria era o país próximo ali que ficava ao lado deles, e até os confins da terra. Então Jesus estava dizendo: vocês precisam receber a virtude do Espírito Santo para que possam ser testemunhas de Jesus, para que possam ter a força para cumprirem toda a vontade de Deus. Seguindo para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos que os discípulos estavam reunidos numa casa e de repente veio um vento impetuoso. Veja aqui o versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nós vemos aqui que Jesus cumpriu a sua promessa. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e ocorreu algo sobrenatural. Eles começaram a falar em outras línguas. Lendo o capítulo 2 por inteiro, você vai ver que eles começaram a falar nas línguas das várias pessoas que habitavam Jerusalém, sobre a glória de Deus. E as pessoas ficaram impressionadas. E aqui no versículo 38, nós vemos que Pedro, aqui no 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro aqui está pregando publicamente para 3.000 pessoas, com coragem, sem nenhum receio de falar a respeito de Jesus. Esse Pedro, que no dia da morte de Jesus havia negado a Jesus 3 vezes, porque estava sem força, agora,
depois de estar cheio do Espírito Santo, colocou-se publicamente na frente de 3.000 pessoas para falar abertamente a respeito de Jesus. É isso que o Espírito Santo faz na vida do cristão. Ele promove a graça, a ousadia e a coragem para falar a respeito de Deus. E o Espírito Santo também cumpre outro papel na vida do cristão. Aqui em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, nós podemos ver aqui que, e da mesma maneira também, o Espírito aqui em letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. O Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqueles momentos em que nós estamos passando por muitas batalhas e nós nos dobramos diante de Deus para orar e não saem palavras, mas apenas soluços e choros, sem que a pessoa consiga dizer uma palavra, o Espírito Santo ora por nós. Ele traduz os choros, os soluços, as lágrimas em palavras, para que Deus traga ajuda para o cristão. Então a mensagem de hoje é sobre a importância do arrependimento, a importância de uma real e autêntica conversão. Não basta ficar na igreja, não basta ser uma pessoa religiosa que segue ritos como os fariseus e os saduceus seguiam. É fundamental buscar o Espírito Santo para que você possa receber a direção dele, para que você possa produzir os frutos do Espírito, a capacidade de amar, perdoar, de ter paciência, de ter benignidade, de ter a fidelidade, de ter a compaixão. É o Espírito Santo que nos ajuda a ser testemunhas de Jesus e que nos ajuda a ter coragem e força para anunciar o reino dele, e é o Espírito Santo que nos consola nos momentos em que precisamos de apoio e de ajuda. E agora eu quero fazer um convite para que você possa estar com Deus, para que você possa estar com Jesus. Aqui na tela você tem a oração de confissão. Nessa oração, você que ainda não aceitou a Jesus, pode confessar que deseja aceitá-lo na sua vida e que você quer receber o perdão dos pecados e quer receber o Espírito Santo para que te ajude a te guiar até o céu. E também você pede nessa oração para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Então, ligue o seu pensamento com Deus e vamos fazer essa oração de confissão agora. Ore comigo, dizendo aqui o que está nessa oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, Jesus entrou na sua vida. Se você não participa de nenhuma igreja, procure uma igreja para que você se batize nas águas. O batismo nas águas é para o arrependimento. É reconhecer o caminho errado e que você precisa e depende de Deus para que você possa ter a sua vida transformada para segui-lo. E você que está há muito tempo na igreja, pense nessa oração e pense aqui na frase 2. Perdoa os meus pecados
e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Que hoje você tenha esse desejo de receber o renovo do Espírito Santo, para que você possa consertar o caminho e seguir para o céu. Vamos fazer uma oração final. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos mostra a importância do arrependimento para que possamos consertar os caminhos tortuosos e encontrar o caminho certo. Ajuda esse teu filho, essa tua filha, que está preso de repente a alguma coisa ligada ao mundo e que não consegue se arrepender, porque muitas vezes nós estamos tão longe do Senhor pela falta da oração, estamos apenas frequentando os cultos como se fosse um ritual, sem nos lembrar da importância da vida de oração para termos ligação e conexão com o Senhor, para recebermos a direção que o Senhor tem para a nossa vida. Então eu oro para que esse irmão, essa irmã, receba graça e força para receber a direção certa que vem do Espírito Santo para prosseguir no caminho, hoje e sempre, até a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu também oro pela pessoa que recebeu ao Senhor agora, que essa pessoa encontre uma igreja onde ela possa congregar e receber toda a orientação e os ensinamentos para que tenha crescimento espiritual e possa servi-lo e segui-lo fielmente até o fim. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado e principalmente pelo Espírito Santo que permanece conosco, nos orientando e nos ajudando, e é a revelação de Deus em nossa vida. Te agradecemos e te damos glória e glória e glória eternamente. Amém e amém.